Good day, mate. Hi again. Hi again. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e depois que eu voltei eu comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, exatamente por isso. E tenho trazido aqui algumas informações sobre a Austrália, algumas coisas que eu passei por lá, experiências, curiosidades, notícias, várias coisas sempre em torno da Austrália. E hoje eu queria trazer 10 animais que são típicos da Austrália. Que a Austrália é muito conhecida, né, por causa deles. Ou talvez ela não seja tão conhecida assim e você vai ficar conhecendo agora, né? Então, eu peguei esse vídeo, foi uma ideia de um australiano que fez um vídeo sobre esses animais. Anyway, I'm Pete, this is Aussie English. E ele inclui a pronúncia do nome desses animais, como o australiano pronuncia, porque alguns desses nomes podem ter origem na linguagem aborígene e então a pronúncia deles é diferente do que falaria um outro nativo de língua inglesa. Então ele passa essa pronúncia, né, para mesmo pessoas que falam inglês, quando chegarem lá na Austrália, não falar o nome desses animais errados. O que acontece é que aqui, nós brasileiros, pronunciamos mais ou menos do jeito certo, né? Já sabemos o nome desses animais do jeito certo, então não tem muito problema, mas tem alguns que não, e eu acho que o que é interessante também, que vem de informação com esse vídeo, são, assim, esses animais que tem lá na Austrália, que são típicos da Austrália, são 10 animais, tem alguns mais conhecidos, tem outros que não são tão conhecidos, alguns eu já fiz vídeo aqui, alguns eu não fiz ainda, e então é interessante conhecer. Eu trouxe também, vou colocar aqui junto fotos que eu tirei, fotos que eu achei na internet, e alguns videozinhos também com esses animais. Espero que não dê direitos autorais, porque o meu canal tá meio... Eu tenho usado muito vídeo de outras pessoas e tá meio devagar por isso, porque já deu alguns direitos autorais. Um vídeo foi bloqueado, eu tive que reeditar, tirar a parte que eles não aceitaram, mas os outros eles colocam assim, você pode usar, não tem problema, mas não pode monetizar e tal. Mas só que eu percebi que depois que eles pegam esses vídeos aí de outras pessoas no vídeo da gente, assim, eles deixam de divulgar muito. Então, eu tinha visualizações bem maiores e a partir desses vídeos que apareceram assim, foram uns 2 que eu fiz bem perto um do outro, e aí eu percebi que diminuiu bastante as visualizações, porque o YouTube para de divulgar esses vídeos quando a gente usa de outras pessoas. Mas eu acho que aqui nesse, para exemplificar, fica difícil não usar nada, né? E então eu não estou usando o vídeo de ninguém muito famoso. São videozinhos assim mais tipo domésticos mesmo curtinhos, e espero que não me traga problemas, mas eu acho que vai ficar legal. E aí, então, começando com um animal, aqui no Brasil ele não é o mais conhecido animal australiano.
Mas lá na Austrália ele é bem mais famoso do que o canguru. Pra gente, o canguru é símbolo de Austrália, né? Mas lá na Austrália, o animal mais famoso mesmo é o koala. E o modo como o próprio australiano pronuncia koala é koala mesmo. Então, você vê que se escreve, né, assim, como eu vou colocar aqui, com K-O-A-L-A. Mas, o inglês, o A para o inglês é EI, né? Então, pode ter gente que fala coela, alguma coisa assim, né? Então, ele fez esse vídeo para deixar claro que a pronúncia em inglês é koala. 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 So at the moment, koalas are in a bit of trouble in Australia, right? After the bushfires that we just had in 2019-2020, the koalas are having a bit of a bad time, but hopefully they're going to come back from the brink. Koala. Pra gente não tem problema, porque a gente já fala koala mesmo, né? Porque a gente já usa essas vogais que estão aqui no koala. No português a gente já usa as vogais O e A pronunciadas desse jeito, né? O koala, eu coloquei aqui essa foto que eu tirei no zoológico quando eu fui lá com a Mel. E ela tirou essa foto de mim, então eu acho que dá até pra ver que ele parece fofinho e tal. A gente tem indicação de não mexer nele quando ele tá na vida selvagem, quando ele tá solto. Esses aí do zoológico, eles já estão acostumados com pessoas. Mesmo assim, a gente não toca, né? Até pra respeitá-los. Mas tem um que fica lá que é pra gente poder tocar. Então, tem uma fila, né? E aí a gente fica na fila, cada um passa lá e passa a mão no koala. O koala tá meio dormindo lá. Eles dormem muito, né? Eles dormem várias horas por dia. Eu vou fazer um outro vídeo pegando mais detalhes dos koalas e de como é a vida deles e tal, mas eu sei que eles passam muito tempo dormindo e aí eles acordam, comem, eles adoram folhas de eucalipto, então eles comem as folhas e voltam a dormir, porque eles não, essas folhas de eucalipto não trazem tantos nutrientes quanto eles precisariam para ter uma vida mais ativa. Então, eles dormem muito. Mas eles têm um tamanho bem grande, dá para ver aqui na foto, né? Eles não são pequenininhos. Quando a gente, às vezes, vê em foto, por exemplo, deles na árvore, sem ter a perspectiva de uma pessoa, eles parecem, assim, um bichinho, o tamanho de um gatinho, né? Que a gente pode pegar no colo, do tamanho de um bichinho de pelúcia, mas eles são bem grandes. Koalas, Phascolarctos cinereus, often mistakenly called koala bears, are iconic marsupials native to Australia. They are easily recognizable by their stout tailless bodies, large heads, fluffy ears, and distinctive spoon-shaped noses. Koalas are found exclusively in the eastern and southeastern coastal regions of Australia, specifically in Queensland, New South Wales, Victoria, and South Australia. They inhabit open eucalyptus woodlands and rely heavily on eucalyptus trees for both food and shelter. They are highly adapted for an arboreal existence, spending most of their time in the forks of branches where they eat and sleep. Koalas are one of the few mammals that can survive on a diet of eucalyptus leaves. Eucalyptus leaves are highly fibrous, low in nutrients, and contain toxic compounds that deter most other animals.
To conserve energy from their low-nutrient diet, koalas are largely sedentary and spend a remarkable amount of time resting, typically sleeping between 18 and 22 hours a day. This lethargic behavior has even led to a unique shrinking of their brain size over time. Koalas are marsupials, giving birth to underdeveloped young called joeys. E o segundo animal, como não poderia deixar de ser, é o canguru, né? Que o australiano chama de kangaroo, porque eles dão essa estressadinha no R, né? Então, seria o kangaroo. Mas, do mesmo jeito que o koala, pode ter gente que fala kangaroo, porque se escreve em inglês. Vou colocar aqui como se escreve em inglês. Então, eles não usam o U na segunda sílaba. A grafia é A em inglês. Então, pode ter gente que fala kangaroo ou kangaroo, alguma coisa assim. Para quem tem as vogais do inglês. Então, ele explica que então é Kangaroo. Kangaroo. It's not kangaroo or kangaroo. It's kangaroo. Kangaroo. The word roo is the nickname or the slang term for kangaroo. Aí pra gente ficar fácil, porque é só a gente estressar o R, né? E fica tranquilo. Essa foto eu também tirei lá no mesmo passeio. Eu estava ali passando, eu estava com medo de passar a mão no canguru e acontecer alguma coisa, mas o pelo dele é muito macio. Do koala também. É um pelo muito macio, é um pelo muito... não é um pelo muito grosso, é um pelo bem fininho e é bem macio, bem gostoso de passar a mão. O apelido do canguru na Austrália é Roo, porque eles gostam de diminuir todas as palavras, né? Então, ele tem o apelido de Roo. Quando eles vão falar que tinha um canguru no fundo do quintal, eles falam que tinha um Roo. E aí já sabe o que é que tinha, né? E o bebê canguru também é chamado de Joey. Eles chamam o bebê canguru de Joey. Então, aí eles falam que eles podem dizer, por exemplo, que tinha um Roo no fundo do quintal com um Joey, ou carregando um Joey. It's so soft. Oh. E em alguns lugares da Austrália, os cangurus são muito... se dão muito bem com os humanos. Eles andam pelas ruas, eles entram nas casas, ou entram nos quintais, porque eles procuram coisa para comer, e fazem amizade com pessoas e tudo mais. This man's chores are being interrupted by a naughty kangaroo. Take a look at the adorable distraction. While attempting to hang clean laundry in the backyard, a kangaroo who was just too eager to help 21-year-old Charlie with his chores failed to do so, and instead made him work double. The enthusiastic animal hopped around the clothesline, trying to offer a helping hand with the clothes, but Charlie wasn't exactly looking for help as he tried to push the little helper away. Charlie's stepmom, 43-year-old Angela, recorded the hilarious moment, describing it as a classic example
of what it's like to perform any outside duties in our household while cohabiting with a teenage kangaroo. Mas a gente é orientado a não chegar perto, não tocar neles, porque é um animal na natureza de qualquer maneira, né? E pode ser que esses que fazem amizade, eles já têm uma convivência com essas pessoas que muitas vezes gravam vídeos aí com um canguru. Mas tem alguns que são agressivos e tem alguns vídeos por aí de canguru sendo agressivo com a pessoa tendo que se defender, tendo que agredir o canguru para se defender. E eles são perigosos porque eles atacam da seguinte maneira: a mãozinha deles é curtinha, né? Mas eles se apoiam no chão com o rabo, porque o rabo deles é bem espesso, e não é espesso de pelo, ele é grosso mesmo. Então eles se apoiam no chão com o rabo, levantam os pés e eles te chutam com os dois pés, eles dão uma espécie de coice. Só que o cavalo dá um coice para trás, eles dão um coice para frente e te empurram, e com muita força, porque eles são grandes e têm muita força, né? Not again. Duncan! Mate, you can't sleep here. No, I don't care. You can't sleep here, mate. Come on. I know I'll wake you up. Who wants a beer? Yep, works every time. I'd love to know from you in the comments below, which of these animals is your favourite animal? Which of these animals do you like the most?